Olá, boa noite, irmãos e irmãs, amigos e amigas. Hoje é dia 28 de junho. Estamos, então, realizando mais um culto ao Senhor nesta ocasião. Eu quero convidar vocês a cantar junto comigo algumas músicas. A primeira delas fala da santificação do Senhor, que vai sendo efetuada na vida de todo crente, e isso vai ocorrendo aos poucos. Pouco a pouco em cada dia, pouco a pouco enquanto me guia, Cristo transforma-me, transforma-me. Desde que a meia volta eu dei, cresço na graça do meu Rei. Cristo transforma-me, transforma-me, querido Cristo, já não sou mais o que eu antes fui, e vendo a mudança tenho a confiança que Jesus vai me aperfeiçoar. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, nós somos lembrados que quando confessamos os nossos pecados, Ele sempre nos perdoa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia diz que Deus é santo e assim devemos adorá-lo. Santo, santo, santo é o Senhor, santo é o Senhor, Deus poderoso, que era, que é e que há de vir. Santo, santo, santo é o Senhor. Vamos orar. Deus, nós estamos hoje aqui com absoluta certeza de que a Tua santidade nos alcançou. E assim, também, pela graça e bondade que vem da Tua parte, fomos transformados em santos, separados do mundo, chamados a Deus para algo que tem a ver com o projeto que o Senhor estabeleceu desde a eternidade. Pedimos-te, Deus, que nesta ocasião, de maneira muito objetiva e precisa, o Senhor venha falar às nossas vidas. Nós precisamos de alimento que venha do Senhor, instrução da Tua parte. Pedimos-te que o Senhor venha nos desafiar mais uma vez com a Tua palavra. E a partir daí, cheios do Teu Espírito, repletos das Escrituras Sagradas em nosso coração, vivamos dia após dia segundo a Tua vontade. Que assim seja, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos e irmãs, eu quero convidá-los a abrir em Levítico, capítulo 10, a partir do versículo 1 até o 7. Levítico, capítulo 10, do 1 ao 7. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse:
Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: Não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Amados, a Bíblia ensina em muitos lugares, dentro dela, que Deus é santo. Deus é santo. E o livro de Levítico, escrito por Moisés, tem como tema principal exatamente isso. Observe, santidade. O livro de Levítico fala, sobretudo, a respeito dessa característica divina. Deus é santo. Sim, Deus é santo. E observe, Deus permanece santo, permanecendo sempre e inevitavelmente distante do pecado. Sendo santo, ele não suporta o pecado diante de si. Deus, sendo santo, castiga este mundo cheio de incredulidade, um mundo cheio de falsidade, eu diria, sobretudo, um mundo cheio de hipocrisia. Sendo santo, Deus castiga ainda todos aqueles que se aproximam dele com desprezo. E uma das passagens que ensina o zelo de Deus por sua santidade é justamente Levítico 10, o texto que nós lemos. O versículo 3, em particular, resume, então, o sermão de hoje. O versículo 3 diz, em parte dele, Deus dizendo: mostrarei a minha, grife agora, santidade. Deus está dizendo: eu vou mostrar a minha santidade. Ele diz isso: vou mostrar a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Mostrarei a minha santidade e serei glorificado diante de todo o povo. Vamos ao texto. Nadab e Abiú eram os filhos mais velhos de Arão. Lembrando que Arão tinha 4 filhos. Então, começando ali no capítulo 8, nós vemos lá Nadab e Abiú sendo apresentados então como sacerdotes, junto com o seu pai Arão, que também o era, e os seus 2 irmãos, Eleazar e Itamar. Já no capítulo 9, Arão, pai de Nadab e Abiú, Arão então começa a exercer o serviço no tabernáculo, auxiliado agora então por seus 4 filhos. E chegamos então ao capítulo 10, e no capítulo 10 nós temos aqui o registro do serviço, ou seja, do culto que Nadab e Abiú realizaram. Agora veja, eles tomaram então os seus incensários, algo absolutamente comum naquele tempo, quando se prestava culto ao Senhor, por meio dos sacerdotes. Então eles tomaram seus incensários, colocaram fogo e incenso ali no incensário e foram perante o Senhor para lhes oferecer culto. É isso que diz o primeiro versículo. Mas o fato é que havia algo de errado com aquilo que eles estavam oferecendo. O texto começa a mostrar isso, porque o texto diz que o fogo era estranho. Eles levaram, diz o texto, fogo estranho perante a face do Senhor.
Tudo isso está no versículo 1. O que ocorre aqui, e isto é evidente, é que a oferta apresentada, ou seja, oferecida, não tinha nada a ver com aquilo que Deus havia requerido, pois o que estavam oferecendo não havia sido ordenado por Deus. Veja o versículo 1, na parte B diz: eles trouxeram o que não lhes ordenara. Trouxeram o que Deus não havia ordenado. Por causa disso, então, o Senhor não aceita aquilo. E os dois, veja, são mortos imediatamente pelo próprio Deus. O versículo 2 diz: saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Em Levítico 9, versículo 24, nós temos o seguinte: e eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura que estava sobre o altar. Então, nesse versículo que antecede o nosso texto, há aqui um fogo semelhante. Um fogo que havia descido sobre a oferta, servindo então como sinal ali da presença de Deus e da aceitação da oferta. No entanto, agora aqui no versículo 2, capítulo 10, versículo 2, o fogo do Senhor vem novamente, mas não para queimar e consumir a oferta. Não. Aquele fogo vem sobre os sacerdotes, mostrando a reprovação divina por aquilo que eles tinham oferecido. Irmãos, ouçam isso com muito carinho. O que nós temos aqui diante dos nossos olhos é muito sério. O que estamos lendo e vendo aqui é seríssimo. Deus, de fato, foi bastante rigoroso com estes homens quando se tratou do culto oferecido a Ele. Deus, de fato, foi muito rigoroso. Veja, esses dois homens perderam a vida porque foram relapsos e desonrosos perante um Deus que é santo, santo, santo. Entendamos de uma vez por todas um princípio bíblico. Deus é santo e é preciso temor e tremor diante desta santidade. Deus exige santidade dos seus adoradores e dos seus filhos. E a partir deste fato, então, o povo de Deus, a igreja, deveria aprender que para se aproximar do Senhor é necessário santidade. Nadab e Abiú morreram. Sim, foram mortes justas. Deus havia alertado sobre a santidade perante ele. Por isso que essas mortes foram justas. Não há injustiça da parte de Deus quando Deus fez isso com Nadab e Abiú. O alerta já estava lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 22. O texto diz: os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar para que o Senhor não os fira. No capítulo 10, versículo 3, no nosso texto, Arão aceita então o que Deus está fazendo. O texto diz lá, no finalzinho do versículo 3, diz que Arão se calou. Por quê? Porque Arão entende que com aquelas mortes de 2 dos seus filhos, Deus então está sendo glorificado. O texto no versículo 2 diz: serei glorificado diante de todo o povo. E Arão, sacerdote do Deus vivo, está entendendo isso. A seguir, então, lá no versículo 4, Moisés chama 2 primos de Arão, que também eram levitas, porém não eram sacerdotes.
E Moisés diz a essas pessoas, a esses homens, para que eles levassem os corpos de Nadab e Abiú para fora do arraial. Agora, eu trago aqui uma curiosidade. Arão e os seus dois outros filhos, Eleazar e Itamar, eles não podiam se envolver com o funeral de Nadab e Abiú. Olha que coisa terrível. Mas veja o motivo. O motivo é porque eles não podiam deixar o serviço de adoração enquanto o turno de serviço de culto deles não terminassem. Ou seja, não terminasse. Ou seja, eles estavam prestando culto ao Senhor e nada era mais importante do que isso, nem mesmo o funeral dos seus irmãos, ou do seu filho, no caso de Arão. Os três, pai e os dois filhos, não podiam nem mesmo lamentar publicamente aquelas mortes. Veja, em Israel, o lamento pela morte de um familiar ou de um amigo era marcado por choro, por grito, o rasgar de vestes, cabelo sem pentear. Mas aquela família, veja, Arão, Eleazar e Itamar, esses três componentes dessa família, eles não podiam lamentar a morte dos seus queridos. Esta família não podia lamentar a morte daqueles que haviam acabado de falecer. Eles tinham de deixar isso para os outros familiares ou para os seus amigos. Veja os versos 6 e 7 do nosso texto. Moisés ordena: não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais. Nem venha grande ira sobre toda a congregação, mas os vossos irmãos, toda a casa de Israel, eles sim, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Moisés está dizendo, eles podem realizar o funeral, vocês três não. Não saireis, vocês três, da porta da tenda da congregação, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. Portanto, Arão, Eleazar e Itamar, eles estavam impedidos de fazer o funeral, porque eles eram sacerdotes santos, que estavam prestando um serviço, um culto santo ao Senhor. Conforme Levítico 21, 10 a 12, nós encontramos lá o seguinte: o sumo sacerdote, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e esse era o caso de Arão, de Eleazar e Itamar, não se chegará a cadáver algum, não sairá do santuário. Essa era a instrução da lei. Moisés replica isso e diz para que aqueles homens, aqueles sacerdotes, Arão, Eleazar e Itamar, cumprissem as suas funções segundo Deus queria, segundo a vontade do Senhor, na prestação do culto. Essas regras que estavam impostas sobre os sacerdotes podem, de fato, até parecer duras para o nosso tempo hoje aqui, mas, de fato, essas regras ensinam muito. Ensinam sobre a santidade de Deus, o quanto Deus é santo e o quanto Deus exige santidade. Ensinam, sobretudo, sobre a responsabilidade daqueles que se aproximam dele. O culto, meus irmãos e irmãs, é coisa séria. Deus exige santidade daqueles que se aproximam dele para prestar-lhe culto. Deus exige isso. Mas, por um momento, voltemos agora ao verso 1 e olhemos então para a expressão fogo estranho. Fogo aqui, a bem da verdade, numa boa tradução, serve para descrever o processo todo de queimar o incenso. O processo todo, portanto, a reprovação ali se deu dentro do contexto do ritual inteiro. Do ritual inteiro. Portanto, Deus não aceitou aquele culto inteiro oferecido por Nadab e Abiú. Esse é o fato. Mas o que eles fizeram de errado? Que fogo estranho é esse? Que fogo estranho é esse?
Muito provavelmente, o erro de Nadab e Abiú foi ter realizado a oferta em horário impróprio. Em Êxodo, capítulo 30, dos versos 6 a 8, o Senhor diz a Moisés que o incenso deveria ser queimado sempre pela manhã e no final da tarde, sempre assim. Entretanto, Nadab e Abiú realizaram o serviço fora do horário, nem de manhã nem à tarde. Eles prestaram culto na hora da refeição. A expressão fogo estranho significa, portanto, que Nadab e Abiú realizaram o serviço a Deus de um modo errado. Não era daquela forma que Deus queria que a coisa acontecesse. Eles prestaram culto de um modo não ordenado pelo Senhor, de um modo que Deus não queria e nem aprovava. E por causa disso, eles foram punidos com morte. Nós precisamos meditar sobre isso, meus irmãos. Como eu disse há pouco, isso é muito sério. Estar diante do Senhor e adorá-lo, ou seja, cultuá-lo de modo errado, observe, ofende a Deus, e isso dá a Deus o direito da disciplina divina. Sim, Deus pode punir, e muitas vezes faz isso, os seus filhos, quando estes prestam-lhe culto de um modo que ele próprio desaprova. E quando Deus aplica a sua disciplina por conta disso, ele está se revelando santo e, sobretudo, sendo glorificado. Conforme o versículo 2, mostrarei a minha santidade e serei glorificado. Levítico 10, versículo 2. Agora eu queria que você respondesse honestamente essa pergunta. Será que você está entendendo que prestar culto a Deus é algo de fato muito sério? Mas como prestarmos um culto agradável a Deus se somos tão falhos? Unicamente essa é a resposta, unicamente por meio de Jesus Cristo. Vejam o que Cristo fez por nós. Ele, com a sua perfeita santidade, cobriu todos os nossos pecados, nos tornando aceitáveis a Deus. Conforme 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, que diz: Paulo, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Ou seja, fomos todos santificados por causa da cruz de Cristo. Prestar um culto que agrada a Deus só é possível por causa e por meio de Jesus. Por causa dele, por causa do nosso Senhor Jesus, nós podemos então nos aproximar de Deus sem medo. Somente por causa de Jesus, que nos transformou, nos justificou. Agora, observe então uma questão prática. Os que amam a Cristo amam também a sua palavra. João capítulo 14, versículo 21 diz: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Qual é a questão prática então? É que santidade tem uma relação direta com a palavra de Deus. Viver em santidade é viver segundo o que as Escrituras dizem. Estes que se aproximam de Deus, conforme João 14, 21, que eu li há pouco, estes se aproximam de Deus com reverência. Aqueles que foram santificados por causa da cruz e por meio da morte de Jesus Cristo, e agora linkados à palavra, observando sempre o que as Escrituras dizem, estes se aproximam do Senhor, em primeiro lugar, com reverência, solenidade, sobriedade, e entendem que aproximar-se do Deus vivo e santo exige seriedade, não é, de maneira relaxada, em tom de brincadeira. Aproximar-se do Senhor é algo seríssimo.
exige reverência. Se aproximam de Deus também com um santo temor. Ou seja, respeito pela grandeza e pela majestade de Deus. Imagine aquela cena de um súdito que se aproxima do seu rei e diante dele não pode nem colocar os seus olhos fitos no rei, se ajoelha e de joelhos o adora. Porque entende, compreende a grandeza e a majestade daquele que está diante de si. Isto é santo temor. Portanto, aqueles que se aproximam de Deus devem se aproximar com reverência, com santo temor. E veja, essa aproximação é impulsionada pelo desejo tanto de agradar a Deus, como desejo pela presença de Deus. Sabe por que eu e você, como filhos amados do Senhor, crentes em Jesus Cristo, pessoas alcançadas pela graça salvadora do Senhor, nos aproximamos dele com reverência e santo temor? Fazemos isso, insisto aqui, porque nós queremos sempre agradá-lo e porque nós desejamos a presença dele o tempo todo. Mas observe agora o seguinte, isso é muito importante. Se já entendemos que aquele que nos chama ao culto é um Deus santo, por que então alguns crentes não entendem, não atendem a esse chamado santo, preferindo muitas vezes priorizar as suas próprias coisas e os seus interesses? Porque alguns de nós deixamos de ir ao culto alegando muitas vezes razões que em outras situações não seriam impedimento. Alguns exemplos aqui de alegações para não se ir para um culto: cansaço, uma doença leve, uma dor de cabeça, por exemplo, ou parentes em casa, etc. Entretanto, essas razões que eu acabei de citar são impedimento para o culto, mas não é impedimento, ou não são impedimentos, por exemplo, para ir ao trabalho, ou para ir a uma consulta marcada, ou para um lazer sozinho ou com a família. Não. O mesmo motivo, muitas vezes, que impede de ir ao culto, esse mesmo motivo não impede de outras coisas. Olhe para mim um instantinho, isto não é certo, isso está errado. É necessário lembrar que nós devemos priorizar aquilo que Deus quer, aquilo que Deus determina, é isso que deve ser prioridade na nossa vida. E em primeiro lugar, portanto, está a vontade dele, a vontade do nosso Senhor. E a vontade dele sobre o culto, a respeito do culto, é que façamos isto, antes de tudo, sistematicamente. O culto deve ser prestado a ele o tempo todo. Em primeiro lugar, em grupo, ou seja, em comunidade. É aquilo que nós chamamos de culto público. Deus quer que nos reunamos frequentemente para cultuá-lo e para adorá-lo na beleza da sua santidade. Entretanto, é vontade dele também que sistematicamente prestemos culto a ele em particular, sozinhos. E veja, isso diz respeito à nossa vida, porque a nossa vida deve ser um culto ao Senhor, um culto constante a ele, um serviço prestado, portanto, diariamente, através daquilo que pensamos, através daquilo que nós falamos, através das nossas ações. A nossa vida, antes de tudo, é um culto que deve ser prestado diariamente ao Senhor. Por outro lado, é necessário adorar a Deus conforme Ele requer. No culto, que é o encontro de Deus com o seu povo, ao menos 2 elementos devem estar presentes. Em primeiro lugar, eu cito mais uma vez aqui, a reverência. O culto prestado a Deus deve ter como elemento essencial reverência. Ouvir em silêncio quando o Deus Santo fala.
ouvir com reverência, com sobriedade, com um clima de solenidade, porque quem está falando é Deus, o Criador de todas as coisas, o Rei dos Reis. Quando Deus está falando, é preciso haver silêncio, reverência. Reverência tem a ver com ouvir as suas palavras e meditar em cada uma delas. Eu trago aqui para observarmos com respeito a isso o Salmo 19. Se você puder abrir na sua Bíblia, vá lá comigo, Salmo 19, dos versos 7 a 10. Salmo 19, dos versos 7 a 10, que diz o seguinte: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Ouvir as palavras do Senhor e meditar em cada uma delas deve ser um prazer constante quando prestamos culto ao Senhor. Reverência é o primeiro elemento essencial que deve haver no culto, mas um segundo elemento é alegria. Alegria pela companhia dos irmãos, estar junto com outros iguais, prestando culto ao Senhor. Alegria por isso. Alegria também pelos pecados perdoados. Alegria pelo alimento e instrução que vem da palavra do Senhor. Alegria, finalmente, pelo privilégio de se manifestar diante de um Deus que é santo, santo, santo. Uma manifestação que muitas vezes é feita por meio da oração ou por meio de cânticos. Fato é, meus irmãos, que Nadab e Abiú foram castigados por não realizarem corretamente os serviços a Deus, por não prestarem culto do jeito que Deus queria. Agora, diante disso, uma observação extremamente importante. Nesse texto, o Senhor agiu com rigor para que toda a igreja aprendesse que santidade é um quesito fundamental diante dele. Deus requer santidade daqueles que se aproximam dele, meus irmãos e irmãs. A essa altura, então, eu preciso levantar aqui algumas perguntas, especialmente aos pais crentes. Me ouçam, por favor. Pais crentes, os seus filhos estão aprendendo com vocês, a amar o Senhor e amar o culto prestado a Ele? Pais crentes, os seus filhos estão aprendendo com vocês sobre a importância do culto? Vocês estão ensinando seus filhos a temerem, ou seja, a respeitarem o Senhor? Vocês estão ensinando os seus filhos a ter reverência no culto? Vocês, quando necessário, disciplinam seus filhos em casa? A Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Provérbios 22, 6. E diz ainda em Deuteronômio capítulo 4, de 6 a 9, falem com eles, ou seja, com estas crianças, com os seus filhos. Falem com eles ao acordar, ao deitar, na mesa, no caminho. Encham a casa de vocês do conhecimento do Senhor. Encham a casa de vocês do conhecimento do Senhor. Além de orar com seus filhos, além de ler a Bíblia com seus filhos, além de instruir através das Escrituras Sagradas os seus filhos,
Vejam vídeos, filmes com eles que falam da palavra do Senhor. Coloquem, quem sabe, quadros nas paredes que mostrem a presença de Deus na casa de vocês. Enfim, há tantos recursos, especialmente nos nossos dias, para que isso aconteça. Encham a casa de vocês do conhecimento do Senhor. Amados e amadas, todas essas advertências são para o bem de cada um de vocês. Andem, portanto, na presença do Senhor e sejam santos. Sejam santos no culto público, sejam santos no culto pessoal, que é a vida diária. Ou seja, sejam santos em casa, sejam santos no trabalho, sejam santos no lazer, etc. Sejam santos no relacionamento com tudo e com todos. Sejam santos. Eu sugiro, finalmente, que durante a semana, e essa semana que começamos agora, avaliem nela como estão lidando com os temas santidade e culto a Deus. Leiam e estudem ainda mais as Escrituras sobre esse tema, ou esses temas. Irmãos, nós temos todos, temos o Espírito Santo, veja, o Espírito que é santo. Santidade é a principal característica da terceira pessoa da Trindade. Espírito que é santo. Nós todos temos o Espírito Santo. Portanto, busquemos, por meio do Espírito Santo, em oração e, sobretudo na palavra, como sermos ainda mais santos. Deus certamente nos abençoará, meus irmãos, à medida que nos aplicarmos de maneira honesta e sincera a uma verdadeira vida de santidade, a prestarmos um culto verdadeiramente santo. Guardem esse texto. Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Levítico 19:2. Meus irmãos, sejam cada um de vocês santos, assim como Deus o é. Boa semana a todos. Amém, queridos. Amém. Vamos orar. Deus, reconhecemos a tua santidade diante de nós e na nossa vida. Pedimos-te que o Senhor nos ajude, a partir daquilo que nós ouvimos por meio da tua palavra nesta hora, a sermos homens e mulheres, jovens, adolescentes e mesmo crianças. Todos nós que fazemos parte do teu povo, ajuda-nos, a Deus, a vivermos uma vida verdadeiramente que reflita a tua santidade. Queremos nos separar, nos distanciar cada vez mais daquilo que o mundo oferece e oferece, oferecendo aquilo que é sujo, aquilo que é errado, aquilo que é falso, aquilo que desagrada ao Senhor. Nos ajude a nos distanciarmos de todas estas coisas, para nos aproximarmos cada vez mais do Senhor. Ajuda-nos, sobretudo, a prestarmos um culto a Ti, seja um culto coletivo, seja um culto individual, seja a nossa vida. Ajuda-nos a oferecer esse culto ao Senhor, de maneira que o Senhor se agrade. Não permita, Deus, que utilizemos os nossos gostos pessoais, as nossas opiniões particulares, aquilo que a gente imagina que o Senhor vai gostar, vai se agradar. Nos ajude a vencer a tentação disso, de cairmos nesse erro, Senhor, e nos ajudando, sobretudo, a olharmos para a Tua Palavra e nela encontrarmos a forma correta e adequada de servirmos ao Senhor e de Te adorarmos, porque nós queremos Te adorar e nós queremos Te servir e nós queremos prestar um culto ao Senhor que agrade ao Senhor e fazermos isso a partir daquilo que o Senhor definir e determinar. Ajuda-nos assim, Deus, para a glória Tua. Nos dê uma semana abençoada. Nós Te pedimos assim, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai,
e o consolo do Espírito Santo do Senhor esteja na vida de cada um de vocês, queridos e queridas, amados e amadas em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém.